Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Todas as quintas-feiras estamos aqui batendo um papo sobre o mercado de trabalho, sobre as condições de trabalho, sobre os direitos do trabalhador, sobre tudo aquilo que envolve a classe trabalhadora e, mais do que isso, falando sobre as ações e o papel do sindicato voltado para os trabalhadores no comércio. O Sindicato dos Comerciários traz hoje, nesta quinta-feira, dia 30 de julho, o presidente do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, o Rogério Braz. E o tema de hoje é Sindicato para quê? Vamos estar falando sobre a importância do sindicato, além também de estar tirando dúvidas sobre algum outro ponto que, diante da interação de vocês, estejam aqui no chat, nos comentários, falando com a gente aqui, e a gente vai estar esclarecendo também. Vamos estar falando sobre feriado, reajustes salariais, alguns direitos, algumas conquistas que alguns comerciários têm perguntado sobre essas questões, tanto no Facebook como no Instagram, como também no dia a dia, lá presencialmente no sindicato ou por telefone. Então vamos estar aí batendo um papo sobre essas questões. Só ajustar aqui um pouco essa questão do volume, trazer aqui e aguardar também a presença do Rogério Braz, mas de antemão já agradeço a presença do Zero Grau, Wellington, Isabel, comerciários de Patos. Um grande abraço para o presidente dos sindicatos comerciários de Patos, toda a sua diretoria, ao Antônio, a Cláudia, ao Lucas. Um abraço aí para todos vocês que estão entrando na nossa live de hoje, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, onde a gente vai estar falando sobre a importância do sindicato, alguns temas, algumas dúvidas e algumas questões que têm sido estabelecidas aí no decorrer desta semana e falando também, interagindo também com vocês. Já agradecendo aí a presença da Alzeni, agradecendo a presença aí do Robert e também já está aqui comigo o Rogério Braz. Já vou aqui fazer o convite para ele estar trazendo aí uma boa noite para todos os comerciários e comerciárias, para a gente poder iniciar esse bate-papo aqui todas as quintas-feiras, a partir da noite, essa live, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande Pessoa. Boa noite, Rogério. Boa noite, Marcel. Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo. Boa noite, Marcel. Boa noite a toda a família comerciária, a Lucas, ao Zeni, ao pessoal de Patos, eu vi você falando aí, né? A Roberto, enfim, a todo mundo que está aí participando da live, né? Nesse momento, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Estamos aqui, Eliezer Gomes entrou aí agora. Agradecer também a presença do companheiro. E a gente está à disposição, Marcel, para contribuir aí no debate, esclarecer a categoria da importância do sindicato na vida do trabalhador, né? E trazer algumas informações pertinentes que você achar importante abordar agora, tá bom? Fique à vontade. Só saber se tá legal aí o enquadramento da tela, se tá bem. Tanto o áudio como o enquadramento, tá tudo ok. Ótimo, obrigado. Beleza. Rogério, essa live que o sindicato vem realizando todas as quintas-feiras, desde o início da pandemia, antes vinha sendo realizada pelo Facebook, a gente sempre fazia no horário da tarde, de 1 a 2 horas mais ou menos, e aí, com essa migração que é natural, já falando um pouco aqui de comunicação e redes sociais, essa migração que tem acontecido das pessoas do Facebook para o Instagram, a audiência do Instagram vem aumentando gradativamente e está havendo uma queda realmente, isso é geral, do mundo inteiro, da audiência do Facebook. Inclusive, muitos comerciários cobrando. Cadê o Instagram do Sinecom? Cadê o Instagram do Sinecom? Então, o Sinecom acho que não faz nenhum ano, fez um ano agora, no mês de junho, que está com o Instagram.
E aí, gradativamente, a gente vem mantendo, obviamente, a comunicação em todas as plataformas, ou seja, o comerciário pode acessar o site www.comerciario.com.br, pode ir lá no Facebook, e todas as lives vão estar também disponibilizadas lá, já estão, na realidade, essa daqui, assim que terminar, vai ser publicada lá no Facebook, você pesquisa Cinecom Comerciários, e também no YouTube, Cinecom Comerciários. Mas por conta da pandemia, essa febre das lives, né, no Instagram, a gente vem realizando essas lives aqui, todas as quintas-feiras, 8 horas. Sempre trazendo um convidado diferente, mesclando, obviamente, com a presença dos diretores do sindicato, que gradativamente a gente vai ampliar esse convite aí para os demais companheiros e companheiras que compõem os sindicatos comerciários, para esclarecer aos trabalhadores algumas questões que são importantes e que diariamente vão surgindo. Mas, de antemão, a gente gostaria de focar aqui no tema que é sindicato para quê? Falar sobre a importância do sindicato. E falando da importância do sindicato, vamos trazer inicialmente um tema bem recente, que foi o fechamento da convenção coletiva. E muita gente tem perguntado, muitos comerciários, na realidade, têm perguntado sobre a questão do reajuste salarial. O sindicato ficou entre esse dilema de fechar a convenção coletiva naquele momento inicial, de maio para junho, de março, abril, maio, junho, sem conseguir fechar o reajuste salarial porque o comércio estava fechado, ou não fechar nada. E aí acabou fechando com uma renovação de todos os benefícios. Então, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre essa questão da convenção coletiva, mas voltada para muitas perguntas que têm surgido durante esse período, que vai ter reajuste salarial esse ano? Quando é que vai ter esse reajuste? Como se encarar esse reajuste? Marcel, primeiro, realmente, mais uma vez, dar boa noite a todos, a família comerciária que está aqui participando dessa live. Toda quinta-feira, você entrevistando alguém, ou alguém da direção do sindicato, ou também outros convidados, né? Já tivemos aí o nosso vereador Marcos Henriques, já tivemos aí o nosso assessor jurídico, Dr. Everton, tivemos aí uma professora psicóloga muito boa, que teremos que trazê-la novamente, da Universidade Federal aqui da Paraíba, que é muito importante. Mas com relação também à transição do Facebook, da transmissão para aqui, para o Instagram, Marcel, eu me lembro que existia um chamado Orkut, né? Orkut. Aí depois foi para o Facebook, né? A gente nem pode falar muito assim dessas redes sociais do passado, senão vai denunciar a idade da gente, né? Né? Aí agora nós estamos no Instagram e daqui a pouco vai ter outras formas de se comunicar melhor com todos, né? Então, isso é muito bom, é positivo, é sinal de que a gente está avançando. Agora, usar essa tecnologia a favor do bem e não do mal. Eliezer aqui na passada falou muito bem do fake news, o quanto ela destrói a imagem das pessoas, deixa chegar ao poder pessoas que não deveriam estar lá, mas por uma mentira repetida várias vezes, termina passando como se fosse uma verdade, né? Infelizmente, essa que é a realidade do mundo das fake news. E vindo agora para o tema que você coloca aí da importância do sindicato, falando da convenção coletiva e do reajuste salarial, a gente começou a dialogar com a FEComércio para construir alternativas para garantir os empregos e preservar a saúde dos trabalhadores desde o mês de março, né, que a gente vinha dialogando, e depois veio os decretos do prefeito, do governador, que estabeleceu o fechamento de tudo, lockdown em alguns momentos, e a gente em nenhum momento deixou de dialogar. E nesse período nós concluímos a negociação no início do mês de junho, né, dessa negociação, renovando todas as cláusulas sociais e de benefícios até 30 de junho de 2021 e deixando as econômicas, que a principal das econômicas é o reajuste salarial, para o mês
de novembro. Por quê? Porque a maioria das lojas, 90% naquele momento, estavam todas fechadas, exceto supermercados, distribuidoras, farmácias, açougues, que não representa a totalidade da nossa categoria nesse momento. Então, a gente, concessionárias fechadas também, a gente ainda está em negociação com o sindicato patronal, que é outra data base, que é 1º de agosto. Então, naquele momento, no início de junho, quando a gente concluiu a negociação, que a nossa convenção terminaria no dia 30 de junho, a gente conseguiu garantir a renovação de tudo até 30 de junho do ano que vem, de 2021. E as econômicas está para ser negociada a partir de novembro, onde o comércio já deve estar todo aberto, no horário provavelmente normal, se Deus quiser, e com os quadros da Covid-19 controlados. E a gente espera que chegue uma vacina o quanto antes para a gente ter mais tranquilidade, poder nos integrar melhor, estar mais presente com nossa família, nossos amigos, né? E também o comércio aquecer mais de uma forma geral. Então, a partir de novembro, nós vamos estar dialogando sobre a questão econômica, Marcelo. Certo, joia. Porque essa semana também surgiu essa pergunta, né? Vai ter reajuste esse ano? E aí a gente apontava para a informação aqui na live para poder esclarecer de uma forma melhor para os comerciários e as comerciárias. Então, a partir aí da fala do presidente dos sindicatos comerciais, do Rogério Braz, esse ano, a partir de novembro, iniciará nova rodada de negociações para focar justamente nas cláusulas econômicas. Para haver essa renovação desses direitos e benefícios e para, no caso aí, ser realizado a partir de novembro esse início aí de debate, de negociação sobre as cláusulas econômicas, foi realizada também uma assembleia. Essa assembleia foi realizada de modo virtual. Por isso é importante a presença e a participação dos comerciários, não só presencialmente indo ao sindicato, telefonando quando for necessário, mas acompanhando justamente para poder inteirar sobre as ações do sindicato. Foi realizada essa assembleia em modo virtual pela plataforma Google Meet e lá foi decidido todas essas questões da renovação das cláusulas e também essa informação, esse apontamento, né, para a renovação e a negociação a partir de novembro. As principais cláusulas econômicas, ou melhor, as principais cláusulas de benefícios, para a gente não falar diretamente das econômicas, mas vai ser citado também, as principais cláusulas renovadas na convenção coletiva. Você poderia citar aqui, porque pode acontecer, inclusive, desse momento de retomada, de alguns comerciários estarem em dúvidas. Eu estava na suspensão, estava na redução, e agora, com o retorno do comércio, voltei a trabalhar. O que é que eu tenho direito? Até porque também vai vir um feriado agora, no dia 5 de agosto, né, de Nossa Senhora das Neves, e aí, nesses feriados, nesses domingos que estão sendo trabalhados, se estão sendo trabalhados nos domingos, principalmente o pessoal de farmácia, supermercado, que direitos estão sendo estabelecidos e foram renovados a partir dessa negociação para que o comerciário agora, nessa retomada que aconteceu e que vem acontecendo, esteja fiscalizando e, se for necessário, denunciando ao sindicato. Beleza, Marcelo. Um abraço aí para o nosso Osnildo Silveira, né? Pré-candidato a prefeito lá de Souza. Boa sorte, companheiro, aí na empreitada aí, você que representa há muitos anos aí a classe trabalhadora do comércio e do serviço aí em Souza. Então, um abraço aí para o nosso pré-candidato a prefeito de Souza, Osnildo. É o seguinte, Marcelo, as nossas principais renovações de cláusulas, que eu considero muito importante e que repercute diretamente no bolso do trabalhador, ou seja, a gente garantiu que isso aí não fosse subtraído, mesmo em plena pandemia, eu posso citar o auxílio alimentação, que é o valor de R$8 hoje, né, que a gente vai estar discutindo, logicamente, a partir de novembro, todas essas cláusulas econômicas, mas hoje tem R$8 por dia trabalhado para esses comerciários, mesmo em horário de funcionamento de 9 às 15 horas. Então, esse horário, mesmo assim, está garantido, essas 6 horas, esse valor de R$8
para que o trabalhador possa fazer face à complementação da sua alimentação. Outra coisa que é muito importante é o seguro de vida e acidentes pessoais. Ele cobre o trabalhador 24 horas, então esse valor de R$ 4,70 que cada empresa paga por esse trabalhador, é obrigatório ela também continuar pagando, porque se ele sofrer um acidente pessoal ou de trabalho, ele vai ter várias coberturas, inclusive financeira, para fazer cirurgia, para se tiver que ir para uma UTI num hospital privado, ele tem um ressarcimento de até R$ 3.000, né? Se ele precisar fazer uma cirurgia também, de até R$ 3.000, ele vai ter um ressarcimento, né? Diárias de R$ 20 por dia de incapacidade temporária, né? Totalizando até 45 dias, só aí dá R$ 900. Cesta básicas. Então, essa cláusula também está renovada na área de benefícios, e ela é muito importante, e ela abrange todos os trabalhadores. Outra cláusula que também reflete na questão financeira é a dos domingos e feriados, que você tocou aí. O trabalhador hoje, quando ele trabalha no domingo, seja no horário reduzido ou não, 4 horas, 5 horas, as horas que ele trabalhar, ele tem direito a receber R$ 57 e, no caso do domingo, uma folga na semana. A do feriado, ele do mesmo jeito, ele trabalha a carga horária dele de um dia normal, no caso, e tem direito a receber os mesmos R$ 57 e uma folga até 15 dias. Se houver 2 feriados, essa folga poderá ser em até 30 dias, né? Ampliando um pouco mais esse prazo por conta da dificuldade do escalonamento de folgas, tanto de domingos, como também desses feriados que porventura tenha 2 no mesmo mês. Outra cláusula que é muito importante é a do Vale Transporte. Agora já voltou a rodar 60% da frota e eu espero que volte o mais rápido possível, e 100%, porque estamos precisando para evitar aglomeração. Só tem ônibus até 7 horas da noite. Essa é uma grande dificuldade da categoria, mas lá tem uma cláusula que a gente construiu que é muito importante, que sobra dinheiro no bolso do trabalhador. Se a empresa complementar o cartão de passagem desse trabalhador, ela não vai descontar mais os 6% previsto na lei. Ela vai descontar apenas 3%. Isso é uma cláusula conquista nossa na convenção coletiva, e sendo assim vai sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador, né? Isso são cláusulas que resvalam na econômica também, né? Outra coisa que é muito importante, estabilidade da mulher gestante. Quando ela retorna dessa estabilidade, ela passou 4 meses afastada para ter um neném, quando ela retornar, ela tem 90 dias de estabilidade, né? Hoje a CLT só dá 30 dias. E nós conseguimos ampliar para 90. Ou seja, isso é muito importante. Só quem teve filho sabe o quanto é difícil você amamentar e não ter a segurança de estar no trabalho, mostrando que é tão capaz quanto antes de sair para ter o neném, né? De mostrar que está com a sua capacidade retomada. E só os meses seguintes é que vai ela retornar aquele ritmo que estava antes, quando foi sair para ter o neném. Então é muito importante isso, é uma cláusula muito, muito importante para as mulheres, que nós conseguimos manter nessa convenção coletiva, né? A estabilidade do pré-aposentado de 18 meses, essa é uma cláusula também muito importante. O plano odontológico que você colocou aí, hoje a empresa paga até R$ 13 por cada trabalhador, e ele é tratado fazendo canal, fazendo vários procedimentos, 80% praticamente de um plano da ANS top. Isso aí quase nenhum comerciário do Brasil tem um plano odontológico pago pela empresa. Às vezes tem com a coparticipação dele, ou ele pagando o plano todo, fica mais barato. Mas nós conseguimos manter 100% pago, Marcelo, esse plano para todos os trabalhadores, né? A Ana Cristina coloca aí a nossa hora extra, né, Ana? Que na CLT é 50% o valor do adicional da hora extra, e na convenção da gente é de 70%, ou seja, 20% a mais do que o que tem na CLT. Então são cláusulas que, de certa forma, beneficia muito o trabalhador. Outra coisa, Marcelo, o dependente desse comerciário, que ele quiser colocar esposa, filho, mãe, pai, como dependente no plano odontológico, ele vai pagar o mesmo valor que a empresa está pagando por ele, até R$ 13. Isso também é muito importante, né? Você cobrir toda a família num plano top, né? Que a empresa vai escolher, das empresas credenciadas, para que dê uma assistência à família bucal. Então isso é muito importante, cuidando da saúde a partir da boca.
Fora, né, logicamente, o que tem no sindicato, que depois a gente vai estar colocando lá na frente. Então, são essas principais cláusulas: plano odontológico, seguro de vida, a hora extra que a Ana colocou aí, a questão do auxílio alimentação. Poucos comerciais do Brasil têm um valor que ele pode ajudar na alimentação. Poucos comerciais do Brasil têm isso. Aí é pouco, R$ 8? É. E a gente queria R$ 15, né, nessa negociação. Mas, devido à situação, a classe patronal disse que nesse momento só está conseguindo pagar 8. Mas nós vamos pleitear o valor de uma refeição completa até conseguirmos, né? Quando muita gente achava impossível a gente conseguir a implementação do auxílio alimentação, a gente conseguiu. E agora a gente quer conseguir o valor completo de uma refeição. Esse é nosso objetivo, que o trabalhador tenha em mãos um valor para ele se alimentar em qualquer lugar da cidade, seja perto do shopping, seja nos bairros, né? Isso é muito importante. Ao tempo que a gente vai citando essas conquistas e benefícios do sindicato, a gente vai focando justamente no tema, né, que é sindicato para quê? É para justamente conquistar isso e tudo que for necessário para os trabalhadores. Essa luta, por exemplo, do auxílio alimentação, ela não foi uma proposta que foi colocada em pauta num ano e no mesmo ano foi conquistado. Ou seja, desde que o sindicato existe, que vários benefícios, vários direitos em pauta, às vezes não Foram são... quase 10 anos, Marcel, que a gente lutou para ter essa cláusula do auxílio alimentação, quase 10 anos, né? Então, a gente terminou conseguindo implementar. O plano odontológico foi outra questão também, que foi através de muitas negociações, várias lutas, mobilizações, paneladas, e várias questões que foram realizadas pelo sindicato da cidade para se mobilizar a classe trabalhadora e pressionar a classe patronal, né? Marcel, nessa linha aí, o Aeronáuticos coloca, fala a importância de ficar sócio dentro do sindicato, Rogério e Marcel. Gente, Isso, a justamente, importância, né? Vai, Marcel, pergunta aí. justamente isso. Eu vi aqui o comentário dele. O comerciário que está nos acompanhando, que é sócio do sindicato, acompanha de perto o sindicato, se associa porque reconhece essa importância do sindicato, tem à sua disponibilidade vários serviços, vários benefícios na sede, além do que está contribuindo para que o sindicato continue existindo para renovar essas questões. E aquele comerciário ou comerciária que está nos acompanhando, ou que vai nos acompanhar depois, vai entender também a importância de ser sócio do sindicato para manter essas conquistas. Aí eu faço a pergunta: se não existisse o sindicato, existiria essas conquistas? Se hoje o comerciário que está nos acompanhando nesse momento, que não é sócio do sindicato, quanto que ele tem em relação à diferença que existe no que está na CLT e no que está, e no que foi conquistado pelo sindicato? Existe essa diferença? E qual a importância de ser sócio do sindicato? Gente, muito boa pergunta aí, Ronaldo, tal, e todos que estão aí, né? Gente, primeiro uma coisa, o sindicato, ele existe a partir da organização dos trabalhadores em eleger uma representação para negociar, né, com o patronato, porque ele sozinho ir negociar com o patrão diretamente na empresa, provavelmente ele se prejudicaria, né? A empresa não o veria com bons olhos. Então, a importância do sindicato é que, eleita essa direção, ela tem que ter o compromisso de levar a pauta da classe trabalhadora aprovada em assembleia para discutir com o sindicato patronal. E o sindicato, nesse momento, ele é muito importante porque ele conta com uma assessoria jurídica, ele faz um apanhado na base, ele faz assembleia, acata as sugestões, discute, se organiza junto ao DIEESE também, que nos municia com informações, com dados econômicos e sociais e políticos do Brasil para que a gente possa conseguir fazer uma boa negociação. Então tem todo um investimento que é feito para que o sindicato possa conseguir, numa mesa de negociação, após várias rodadas, conseguir construir uma convenção coletiva, que muitos chamam de dissídio coletivo.
que o dissídio é quando não há concordância entre os sindicatos patronal e laboral e se precisa ajuizar uma ação no tribunal para que um juiz, né, um tribunal, um pleno, decida sobre uma mediação daquelas cláusulas em questões, né? Mas o sindicato, ele serve para levar essa pauta. E se não houvesse o sindicato, Marcelo, você pergunta, qual é a diferença de ter o sindicato e não ter o sindicato? Por exemplo, hoje o que restou, pós-reforma trabalhista, terceirização, essa MP do Temer, 936, que agora é a lei 10.000, é a lei 14.020, aquela lei da carteira de trabalho verde e amarelo que ele queria apresentar, que é a medida provisória 905, a medida provisória 927, que Bolsonaro também apresentou. Então, se não houvesse o sindicato, as centrais sindicais, as confederações reunidas, essas leis, elas vingariam e tirariam direitos históricos dos trabalhadores. O que tem na convenção coletiva é imensamente superior ao que restou da CLT, pós essas reformas de governo Temer e agora Bolsonaro. Essa que é a verdade. Pode procurar as cláusulas que tem na convenção coletiva da gente, elas são melhores, elas trazem mais benefícios para os trabalhadores. Tanto é que quando tem uma grande empresa que contrata uma empresa terceirizada, ela não vai contratar uma empresa terceirizada à toa. Ela vai contratar uma empresa terceirizada porque geralmente a terceirizada paga menos a esses trabalhadores. Tem menos benefícios na convenção coletiva desses trabalhadores. Tanto é que fica mais barato contratar uma terceirizada para me prestar serviço do que eu contratar diretamente. Por isso que a nossa convenção coletiva é forte. Por isso que a nossa convenção coletiva ela traz benefícios e é importante que o sindicato exista com a contribuição da mensalidade dos trabalhadores e a taxa assistencial também, que nesse mês está sendo recolhida, Marcel. Você não perguntou, mas as contribuições do sindicato eram 3. Primeiro, o imposto sindical, que o Temer tirou, né, em 2017, com a reforma trabalhista. A taxa assistencial, quando a gente fechava a negociação coletiva no mês de julho, agosto ou setembro, e a mensalidade social. Então, são 3 taxas que contribuíam para que o sindicato pudesse ter, lá na sede, médico, dentista, ginecologista, pediatra, enfermeiro, pudesse ter vários benefícios dentro da sede para os comerciários e os seus familiares. Mas o Temer foi lá e tirou o imposto sindical. Só tentou tirar a mensalidade para a gente ter que enviar por boleto para a casa do trabalhador, né? Então, isso aí seria praticamente impossível, você mandar um boleto para cada trabalhador que for sócio do sindicato, né? A gente manda para a empresa, e a empresa recolhe dos sócios e paga esse boleto no banco, e esse dinheiro entra na conta do sindicato, para a gente fazer o quê? A negociação coletiva, pagar toda a estrutura do sindicato, água, energia, contador, funcionário. Todos os impostos que praticamente uma empresa paga, o sindicato também paga, né? A gente tem gente trabalhando, assessoria jurídica, assessoria política também, o DIEESE, assessoria econômica, tudo isso tem um custo, não é de graça. Não tem nenhuma instituição que trabalhe de graça, gente. Até as filantrópicas têm que ter a contribuição de alguém. E no nosso caso, a nossa convenção é forte, por quê? Porque nós só temos uma fonte de contribuição, Marcel, que é você, comerciário, que é você, trabalhador, que é você, sócio do sindicato. Então, essa contribuição vem para o sindicato e a gente vai tentando, na medida do possível, transformar isso em benefício para a categoria. Então, o valor desses R$37, Marcel, que tem gente que enviar até cartinha para o sindicato, às vezes até estimulado por alguns RHs ou contadores mal intencionados, não são todos, tem muitos parceiros nossos, que reconhece no sindicato a importância da gente fazer a homologação, de verificar se as contas estão certas, de passar a informação correta via telefone, né? Então, também, né? Se o trabalhador for demitido, o sindicato acompanha, pode estar presente para acompanhar essa questão da rescisão, né? Sim, essa é outra importância. Com a lei da reforma trabalhista do Temer, ficou desobrigado as homologações passarem pelo sindicato. Por quê? Porque o sindicato vai verificar tudo, gente. Se está certo, se está errado. Se tiver errado, vai ter que corrigir e pagar o que é devido ao trabalhador. O objetivo desses parlamentares
que foram eleitos pelo povo, deputados e senadores, que aprovou esse projeto da reforma trabalhista lá no Congresso Nacional, daí a importância de todo mundo saber votar corretamente, foi para isso, para tirar o trabalhador de dentro do sindicato, para que ele não tivesse o seu direito verificado, tintim por tintim. Então, quem é sócio do sindicato, a gente acompanha esse trabalhador, se for feita a homologação na empresa. Ele agenda com a gente uma certa antecedência, a gente manda um diretor, que é o companheiro Jacinto, ou Daniel, ou o Antônio, ele vai lá acompanhar esse trabalhador sócio, ou também ele manda para nós no momento, a gente corrige, se tiver errado, a gente pontua e vai reivindicar dele, através de assessoria jurídica ou não, que seja feita a rescisão corretamente. Então, a gente dá assistência em todo sentido para o trabalhador. E essa contribuição que eu ia falando, Marcelo, dos R$ 37,00, que é a taxa assistencial para a renovação do nosso aditivo, da nossa convenção coletiva, ele é cobrado uma vez por ano. Se você pegar R$ 37,00 e dividir por 12, dá aproximadamente aí R$ 3,08. R$ 3,08 por mês. Se você dividir R$ 37,00, dá R$ 3,08. Né? Então, por mês, no período de 12 meses. Ou seja, é quase nada comparado a R$ 8,00 por dia, só em um benefício que o sindicato garante, que é R$ 8,00 por dia para que ele se alimente. Olha só. R$ 8,00 por dia, fora o odontológico, fora o seguro de vida, fora a estabilidade da mulher gestante, fora a questão do vale transporte, se a empresa complementar, ele ter descontado não mais 6%, e sim 3%. Então, tudo isso vai colocando no bolso do trabalhador mais capacidade e mais poder de compra. Além, logicamente, do reajuste salarial da gente, que a gente sempre consegue com um reajuste acima da inflação para quem ganha até 4 pisos da categoria. Quem ganha até 4 pisos da categoria, a gente tem conseguido um reajuste acima da inflação, ou seja, mais do que quem recebe o salário mínimo. Porque com a política econômica do Michel Temer e de Bolsonaro, quase não está se tendo nem a reposição da inflação. Né? Então muita gente dizia, Rogério, o salário da gente era quase 2 salários mínimos. Hoje está quanto? Né? Então Lula recuperou muito o poder de compra do salário mínimo. Recuperou 74%. Ficou acima 74% da inflação, né, no período acumulado. Ou seja, agora não, é só a reposição da inflação. Infelizmente, essa política que o Michel Temer e que esse governo Bolsonaro está impondo à classe trabalhadora. E a gente sabe que tudo sobe acima da inflação. O Gildo colocou aqui material de construção, feijão, arroz, gás, energia, água, escola, né? Material de higiene e limpeza, a feira, tudo sobe acima da inflação. Mas o salário só sobe com a inflação. Né? Então, infelizmente, é essa que é a realidade. Então, por isso que é importante o sindicato, porque ele renova anualmente. Tudo isso que eu estou dizendo, Marcel, tem que ser renovado todo ano. O ano do comerciário, ele começa no dia 1º de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então, se a gente não renovar a convenção coletiva, ele perde tudo e volta para o que restou da CLT, que é quase nada. Então, daí a importância do sindicato. Então, no caso, se amanhã, depois, vamos pegar uma suposição, não existisse mais o sindicato, todos esses direitos e benefícios não estariam renovados e hoje o comerciário ia contar só com o salário. E nem, só com o salário. Ninguém ia ter certeza de que seria o que está hoje. Com certeza. Ia repor no máximo a inflação, como está sendo agora. Né? Fora todos esses benefícios. Imagine, Marcel, esses benefícios que eu coloquei aqui dá quase R$ 400 por mês. Se você botar na ponta do lápis, e dá até mais. Quando ele coloca uma esposa, um filho, no plano odontológico dele, pagando até R$ 13,00, que ele pagaria por fora R$ 50 ou R$ 60 num plano médio para pagar aí particularmente lá fora para sua esposa e seu filho, né? Se ele tiver 2 filhos e a esposa, se for R$ 50 um plano odontológico que ele fosse pagar, ele ia estar desembolsando R$ 150 a mais por mês para um plano para cada um deles. E ele só está desembolsando no máximo 13. Olha a economia que ele tem se ele quiser colocar os filhos como dependente. Fora o que a empresa está pagando por ele. Né? Então, o auxílio alimentação, imagine o trabalhador comerciário com menos quase R$ 200, que é quanto dá
R$ 8 vezes 26 dias. Multiplique aí quanto é que dá esse valor. Imagine o comerciário sem o domingo e o feriado, o pessoal que trabalha no shopping, o pessoal que trabalha no supermercado, né? Nos bairros onde o comércio abre aos domingos e feriados. Subtraia no mínimo aí 2 ou 3 domingos que você trabalha por mês. A R$ 57 dá quanto, meu amigo, minha amiga? Dá o valor da sua água, do seu botijão de gás, né? Então, são coisas que o comerciário precisa fazer o exercício para entender que é justo essa contribuição de R$ 37, pelo menos uma vez por ano. Na verdade, o comerciário ele deveria se associar ao sindicato para que a gente pudesse ter lá, Marcelo, no sindicato, entre outras coisas, médico, dentista, ginecologista, cardiologista, oftalmologista, né? Então, tivesse um atendimento básico na família, pediatra, um atendimento básico clínico, né? Para que o trabalhador pudesse estar com sua saúde em dia, né? Está sendo preventivamente cuidado e não reativamente. Quando ele está doente, é que ele vai estar se cuidando. A gente tem que tratar antes, preventivamente. Então, se todo mundo fosse sócio do sindicato, nós teríamos uma mega estrutura para atender a família comerciária. Eu digo a todo mundo, Marcelo, isso. Como nós tínhamos, como outros sindicatos têm, né, por aí, que tem um atendimento muito grande à família comerciária, a família que ele representa, porque tem muitos sócios. Aí o cara acha que não sendo sócio do sindicato para ele, ele economizar dinheiro. Na verdade, não, ele está gastando muito mais. Por isso que eu digo que o comerciário sindicalizado é mais forte, por isso. Porque ele tem informação, ele tem assessoria, orientação, ele tem descontos, né, na rede credenciada que a gente tem nos parceiros, laboratórios, autoescola, faculdades, inúmeros locais que a gente tem descontos. E também, logicamente, além do que é mais importante, o acompanhamento dele no momento mais difícil, que é da homologação, onde a empresa quer ainda, de certa forma, lesar o trabalhador. Então é muito importante que a gente se atente a isso aí. Você falou sobre essa questão dessa taxa que é cobrada neste período, com o advento aí das negociações coletivas. Como é que fica para quem é próximo do sindicato a cobrança dessa taxa, né? Você falou muito bem a questão da importância, da manutenção que o sindicato faz, mas existe uma diferença para quem é sócio do sindicato com relação a essa taxa que é cobrada, que é a chamada taxa negocial, né? Exatamente, Marcelo. Essa taxa negocial é um custo todo diferente que a gente tem nesse mês para fazer a negociação. A gente paga mensalmente o DIEESE para nos municiar com as informações econômicas e sociais que a gente precisa para fazer a argumentação no ato da negociação. A gente tem lá um corpo de funcionários, a gente paga edital em jornal, a gente tem todo um custo operacional para que o sindicato continue aberto, atendendo os trabalhadores e também a família deles em todos os momentos. Então a gente precisa da contribuição do trabalhador para se manter vivo, aberto, né, para atender esses trabalhadores. Esses R$ 37 é para todos os comerciários. Excepcionalmente nesse mês, as empresas onde tem nossos sócios não devem descontar a mensalidade, para não sobretaxar os sócios. Esse é mais um benefício que a gente dá para quem já paga a mensalidade para a gente durante 12 meses. Não seria justo a gente, nesse mês, onde tem a taxa assistencial, sobretaxar ainda esse sócio que já contribui conosco. Então, nós abrimos mão desse mês de recolher a mensalidade para cobrar apenas a taxa assistencial no valor de R$ 37. E a gente orienta todas as empresas, mas algumas, infelizmente, estão no automático e descontam as duas taxas. Nós tivemos 2 casos aqui, por exemplo, o caso do Walmart, tivemos o caso do Martins, e outras empresas também estão descontando as duas. E a gente está negociando com elas para que nesse mês de agosto ela ressaça esse trabalhador ou ela não desconte a mensalidade referente ao mês de agosto, para que ele não fique sendo penalizado com 2 taxas no mesmo mês, tá certo? Certo. Então essa taxa ela é importante para isso, para fazer com que o sindicato exista, para garantir todos esses direitos e benefícios que só valem por um ano. Alguns comerciários perguntaram, inclusive o diretor do sindicato também, Aeronautas, perguntou sobre essa questão das denúncias, né? A questão de uma assédio moral, de uma assédio moral, de um
esses benefícios, trabalhar num domingo e não receber, num feriado e não receber, coletiva que está disponível no sindicato e também nas redes sociais, fiscalizar, vendo tudo aquilo que foi conquistado pelo sindicato e denunciar. De que forma ele pode denunciar o sindicato, não cumprimento dessas questões, sofrer de coordenação e relação a essas questões, tanto assédio moral, sexual, e ter que abrir mão dos seus direitos, que não pode acontecer, para assinar algum acordo individual. Marcel, a gente também lá, o Aeronautas lembra bem aqui, a questão do preenchimento de CAT. Por exemplo, agora nesse momento de pandemia, nós já preenchemos CAT de trabalhadores de grandes empresas que não queriam preencher a CAT com relação à Covid-19, que é gerado, que foi reconhecido até pelo STF, né, como acidente de trabalho. Então, por exemplo, a empresa em que você se afastou com devidamente o teste feito, né, testado pela Covid-19. Se você foi afastado, você tem direito a receber uma CAT. E essa CAT, se a empresa não preencher, o sindicato preenche e você leva para o seu médico assinar essa CAT, porque foi diagnosticado com Covid. E você tem direito à estabilidade quando retorna para a empresa de 1 ano. Isso é também uma prerrogativa do sindicato para os seus sócios e dependentes, né? Então, isso é muito importante que a gente faz lá no sindicato o preenchimento dessa CAT, né? Quem não é sócio paga um valor por essa CAT, porque já que ele não é sócio da gente, então ele tem que pagar por esse documento que vai gerar para ele uma estabilidade de 1 ano após o retorno dele para a empresa, tá certo? Com relação à luta contra o assédio moral e sexual, ela é constante. Tem muita gente, às vezes, que não treina os seus líderes, os seus gerentes, para assumirem os cargos de chefia, e quando eles se empoderam desse cargo, eles usam de forma negativa, para humilhar os trabalhadores, para assediar sexualmente as mulheres, acontece muito, né? E diminuir e chacoalhar as pessoas quando não atingem metas, causando um grande sofrimento psicológico, né? Dando grito, né? Humilhando as pessoas. E o sindicato vive constantemente acolhendo essas pessoas lá e encaminhando até para o Sereste, que tem um núcleo responsável pela saúde e segurança do trabalhador, para dar um acompanhamento psicológico para esses trabalhadores que estão sofrendo esse tipo de assédio, né, de problema na empresa, além do encaminhamento jurídico da ação respectiva com relação ao assédio moral ou sexual que possa estar acontecendo nas empresas. Então, a gente dá todo o acompanhamento nessa área, encaminhando para os órgãos as denúncias e apoiando o trabalhador nesse momento tão difícil, onde ele sofre, principalmente psicologicamente, com relação a esse problema. Caso aconteça alguma dessas questões que foram citadas, ele deve procurar o sindicato. Sim. O sindicato está aberto nesse período? Sim. Marcel, o sindicato está aberto de 8 da manhã às 5 da tarde. O nosso site, você tem lá várias informações, que depois é bom você até colocar que tem novidades. Nós temos o site da gente, www.comerciario.com.br, e lá você tem o aditivo da convenção, tem os convênios, tem a sindicalização que você pode fazer lá também, e tem as informações que é produzida durante o curso da nossa fiscalização, das ações do sindicato, através de notícia que é colocada lá, seja da CUT, da Contrax, da nossa federação, que são importantes para você visitar todo dia, né? Diariamente você tem que ver o nosso site, www.comerciario.com.br, e tem o nosso telefone, tem um Fale Conosco lá também, onde você pode deixar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, né, sua denúncia. E tem um telefone do sindicato, 3241-5552, onde você também pode ligar anonimamente e fazer a denúncia, né? Olha, aqui é a empresa tal, está acontecendo isso, e o endereço é esse, o CNPJ é esse,
e a gente vai averiguar e depois encaminhar a denúncia para o órgão competente, seja o Ministério Público do Trabalho, seja a Secretaria do Trabalho aqui, que é o antigo Ministério do Trabalho, que agora é Ministério da Economia, né, na sua Secretaria do Trabalho, e a gente vai encaminhar para que o auditor fiscal vá lá e verifique aquela denúncia em loco, né? Peça a documentação na empresa para ver o que está acontecendo. Então, o sindicato também faz diligências, o sindicato vai ao local do trabalho, conversa com os gestores da loja para tentar resolver administrativamente, numa conversa, os problemas que estão acontecendo, seja de carga horária, seja de assédio moral, seja do que for. Então, a gente vai lá tentar resolver, dialogando, para que aquilo ali pare imediatamente. Não acontecendo isso, a gente encaminha a denúncia para os órgãos competentes, para que eles tomem as providências cabíveis, inclusive legal, se for o caso, a gente, através de uma representação do nosso jurídico na Justiça do Trabalho, se for o caso, comprovada aquela denúncia através da fiscalização, para que seja reparado aquele mal ao trabalhador, inclusive indenizando ele por assédio, por seja qual for o crime que a empresa esteja praticando, o descumprimento que a empresa esteja praticando com relação a ele, né, no tocante à nossa convenção coletiva, a CLT e etc. Certo. Agradecendo aí já de antemão a presença de todos que estão nos acompanhando, live dos sindicatos comerciários, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Agradecendo aí ao Aeronaldes, ao Lucas, agradecendo também a Heloísa. Vou falar aqui, Heloísa, para tirar a sua dúvida. Lima, o Ailton, que está por aqui também, agradecendo a presença de todos os comerciários que estão nos acompanhando. A Jaiciane, também aqui, Heloísa Barros, está perguntando justamente sobre as horas extras devidas nesse processo de pandemia. Estou atendendo aí a comerciária Heloísa, e também já agradecendo a todos aqueles que estão nos acompanhando e fazendo as devidas correções aí, conforme a Eliezer colocou, é www.comerciario.com.br. Então, sobre essa questão das horas devidas, Rogério, como é que fica nesse período de pandemia? As pessoas trabalharam, aí de repente, quer dizer, não trabalharam e receberam um mês completo. E aí, como é que fica esses dias que não foi trabalhado? E algumas outras questões que fica ainda dentro nessa dúvida das horas, né? Marcel, a lei, durante esse momento de pandemia, foi decretado um estado de calamidade que vai até dezembro, 31 de dezembro desse ano, de 2020. Né? Nesse meio tempo, o governo Bolsonaro lançou várias medidas provisórias, decretos e várias coisas, só ouvindo a classe patronal, não ouvindo a classe laboral, as centrais sindicais, as confederações. Ele só sentou, como sempre, com o patrão para ver como melhor fazer para, nesse momento de pandemia, desonerar a folha de pagamento, fazer com que a empresa não deixasse de recolher alguns tributos, pensando na sobrevivência das empresas, mas não pensou, né, do lado do trabalhador. A verdade é essa, ele só pensou do lado da empresa. E ele lançou mão de uma medida provisória 927, que, entre outras coisas, falava dessas horas negativas, né? Dessas pessoas que estão devendo porque não foram trabalhar, e a empresa poderia instituir um banco de horas negativo para que elas pudessem pagar em até 18 meses essas horas lá para frente, né? Então, essa lei, ela foi tão ruim, mas ela foi aprovada pelos deputados e senadores na Câmara Federal. E ela foi para o Senado. Essa MP foi para o Senado. Chegando no Senado, os senadores, né, se articularam, porque ela era tão maléfica, tão ruim, que disseram, olha, não vamos votar essa lei. Vamos deixar ela caducar, se inspirar. Porque em 120 dias, em 4 meses, se essa lei não fosse votada pelo Senado, ela perdia sua eficácia. Ou seja, as empresas poderiam fazer, desde que ela entrou em vigor, a partir do mês de março, até 19 de julho. Então, ela teve vigente. Então, essas horas que, porventura, foram feitas ou deixadas de ser feitas, elas terão que ser compensadas em até 18 meses pela frente. Veja só o que o governo Bolsonaro fez
com a classe trabalhadora. Então, é isso. Ele editou essa MP, enquanto ela estava valendo, valia. Valia. Né? Para essas horas ser pagas depois. Então, nesse caso... A partir de agora, não teria mais validade, e a gente está até vendo com o jurídico também que há uma interpretação que até o estado de pandemia que a gente está vivendo, que seria até dezembro, ela poderia estar valendo. Que nosso entendimento é que não. Nosso entendimento é que ela findou, acabou. Né? E a verdade é essa. Então, nós estamos dialogando com o nosso jurídico nesse sentido, e o nosso entendimento é que ela findou no dia 19 de julho. Né? Então, acabou. Aí, agora, aquele período em que ela estava vigente é devido. Então, no caso, pode acontecer, por exemplo, do trabalhador, do comerciário, ele trabalhar num feriado, por exemplo, e aí ele vai ter, com certeza absoluta, o direito de receber, pela conquista da renovação do aditivo, né, da convenção coletiva, o direito de receber a ajuda de custo, por ele ter trabalhado no feriado, mas de repente não ter a folga, porque infelizmente está devendo essas horas. Isso aí é um dos artigos da lei lá que ele colocou, Marcelo, que você falou muito bem, é que as horas desses feriados poderiam ser compensadas no banco de horas negativo que provavelmente esse trabalhador tem. Né? Que ele não foi trabalhar, não foi porque ele não quis, é porque a loja não estava aberta. Né? Então ele ficou devendo. Olha só que maldade, né, desse governo. Infelizmente é isso, gente. Ele só pensa no patrão e não pensa no trabalhador. Então o trabalhador teve redução de salário, reduziu a jornada, tudo aumentou de preço no supermercado, nas feiras, remédio, tudo aumentou de preço, gás, etc., combustível, e ele teve reduzido seu salário. Mas em contrapartida ele diz, olha, essas horas estão negativas e podem ser compensadas em até 18 meses. E os feriados também, o cara pode até receber o dinheiro, mas a folga ele já está devendo tantos dias que já pode ser debitada desse banco de hora negativo que ele pode ter na empresa. E que ninguém sabe nem quantas horas negativas ele tem. Que nenhuma empresa disse, olha, você tem X horas negativas aqui. Eu quero desafiar aqui alguém que tenha dito que alguma empresa disse, Rogério, eu estou devendo 1000 horas, eu estou devendo 300 horas à empresa porque eu não fui trabalhar durante esse momento de pandemia porque a loja estava fechada. Até agora eu não ouvi ninguém dizer isso. Mas é um dos artigos da lei que fala, Marcel, que essa folga poderia ser debitada desse banco caso tivesse instituído, que a gente acha que nem se instituiu, na verdade, esse banco de hora negativo. Joia. Já agradecendo também a presença aqui da Maria, da Joselma, diretora do SEAC-PB, também aqui conosco. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Joselma. Um abraço para toda a família, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Um abraço também para o Araújo, um abraço para Maria Almeida, um abraço também para Elis, enfim, todos os comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando. Estamos chegando ao final da live, Rogério. O Instagram permite até 1 hora de live. Você falou sobre o site do sindicato e a partir da próxima semana, no site do sindicato, quando você acessar o site do sindicato, vai ter lá a opção para você se sindicalizar de uma forma mais rápida e mais prática. Hoje já existe, continua existindo, mas através de uma ficha que você baixa, que o comerciário baixa, preenche e depois vai levar até o sindicato, ou liga para o sindicato ir até a loja coletar essa ficha devidamente preenchida e assinada. Então, no site do sindicato está dessa forma. Mas a partir da próxima semana, você acessa o link e já preenche automaticamente a ficha dentro do próprio site para que o sindicato posteriormente efetive no seu sistema a sua sindicalização. Por isso a importância de cada vez mais o comerciário estar acompanhando essas campanhas de comunicação e agora, a partir da próxima semana, o sindicato para que ele possa se associar de uma maneira mais prática e mais rápida. É importante essa contribuição, essa assistência do comerciário ao sindicato para que tudo aquilo que o sindicato vem conquistando e vem buscando para ampliar se renove e se amplie a cada ano. Então eu deixo aí, Rogério, a sua fala final, o seu boa noite para todos, já que o Eliezer e tantos outros comerciários já estão também dando uma boa noite, para que a gente possa encerrar aí nossa live, agradecendo, obviamente, a presença de todos e de todas. Boa noite, Marcel. Obrigado à presença aqui de todos que participaram da nossa live. Quinta-feira tem mais, né? Agradecer a Deus por mais uma live de sucesso aí, com a presença de vocês.
A gente está à disposição para esclarecer qualquer coisa. Eu sempre digo a Marcel, a todo mundo, durante essa pandemia a gente aprende muita coisa. Mas eu digo a todo mundo que se cada um fizer sua parte, juntos poderemos superar todos os desafios. Comerciário sindicalizado é mais forte. Juntos somos mais fortes. Então, desejo a todos uma excelente noite, que Deus abençoe a cada um que está aqui e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tá joia. Valeu, Rogério. Um abraço a todos. Abraço a toda a diretoria. Valeu, tchau.